lá? Pode. É estranho, Andrei. A imagem tá estranha. Tá sem nitidez. Como assim sem nitidez? Ela sempre tava assim, não tava? Então tá. Então, pelo nosso tema de hoje de química foi substâncias puras e misturas. Para a gente começar a separar as substâncias puras as substâncias puras e as misturas, a gente precisa de elementos químicos da tabela periódica para definir se esses elementos são misturas ou substâncias puras. Então eu peguei alguns exemplos aqui de elementos químicos da tabela periódica. O hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono. Certo. As substâncias puras, elas são divididas em dois tipos de substâncias. As simples e as compostas. Eu vou dar um exemplo aqui das simples. Todos os exemplos que eu peguei aqui, no caso, eles são em forma de gases. Eles são gases. Então, daí eu fiz essa pergunta comigo mesmo quando eu estava estudando. Eu fui pesquisar se a gente consegue achar esses quatro exemplos que eu dei no ar sozinho. E não, eles são encontrados da seguinte forma: H2, O2, N2. Só que na parte do grafite, o grafite ele tem duas fórmulas, dois tipos de ligações químicas. Que a gente chama de o carbono grafite, que tem um tipo de ligação, mas é o mesmo elemento, né? E o carbono diamante, que também é o mesmo elemento, mas é de uma ligação diferente, entendeu? Entendi. Por isso que às vezes fala que quando você queima o grafite vira diamante. Mas não é assim não, você tem uma ligação certa para formar o diamante. Você percebe que o grafite ele é molinho. Ele tem uma certa flexibilidade. E já o diamante ele é rígido. Entendeu? Isso aí a gente chama de alotropia. Quando um elemento forma dois tipos diferentes de outros elementos. Só que isso aí ocorre por uma ligação diferente, entendeu? Tem o mesmo elemento com ligação diferente. Entendi. E os exemplos que eu dei de H2, O2, N2, o carbono grafite e o carbono diamante, eles são substâncias simples. Certo. Daí eu vou explicar por quê. Você não vai pensando que é por causa do 2, porque no carbono não tem o 2, né? Só tem o carbono grafite e o carbono diamante. Mas eu vou explicar depois. Vamos pegar os exemplos das substâncias compostas. As substâncias compostas, ela é como se fosse um conjunto de dois elementos químicos. Que nem aqui, o H2O, que é a nossa água. Água, porque tem os sais minerais, né? A água já é uma mistura. A água mineral é uma mistura. Só que H2O não é. É também, só que ele tá como substância pura composta. O H2O, você percebe que tem dois elementos. O hidrogênio e o oxigênio. Certo. Então a gente pode falar que as substâncias compostas, elas são aquelas formadas por dois elementos da tabela periódica, né? Entendi. Mas são dois elementos com átomos diferentes, né, no caso, né? Se é átomo diferente. A gente também tem o CO2 e o NH3. Dizem que não sei se é o nitrogênio ou o hidrogênio que vai ser... Não, é o hidrogênio, ele vai ser o combustível do futuro. Que vai juntar um hidrogênio com oxigênio e daí vai fazer... Que eles fazem uma reação química, né? Daí o carro vai fazer que movimente o carro e sabe o que vai sair do carro? Água. E essa água não vai ser poluente. Você viu? Que legal, interessante. Dizem que vai ser, a gente não sabe ainda. Então, a substância simples, como eu falei pra você que a gente ia explicar depois, é aquela formada por um elemento. As substâncias puras compostas são aquelas formadas por dois ou mais elementos. Entendeu? Entendi. Daí, a gente vai para as misturas. Também aqui peguei 4 exemplos, que eu achei muito importante, sabe, a gente estudar eles. Primeiro foi o ar. O ar, porque ele mistura? Porque ele usa 2 moléculas de oxigênio, 2 moléculas de nitrogênio.
e eles têm as suas porcentagens de quanto tem na nossa atmosfera. O oxigênio, pelo que eu vi, é 20%, assim, chutando um pouquinho mais alto, assim, 20%. E o nitrogênio é 80%. Isso que eu fui pesquisar. É uma mistura por quê? Porque ela não define uma fórmula química. A mistura ela não define uma fórmula química. Porque não é só o O2 e o N2 que tem no nosso ar. Tem muitos outros elementos que tem no nosso ar. Certo. Então, misturas elas não definem fórmula química. Que nem a nossa água mineral. Por que ela é uma mistura? Porque ela usa duas moléculas de hidrogênio junto com oxigênio, né? É uma substância composta. Só que, e não é só esses dois. Tem os sais minerais. Certo. E quando a gente fala sais minerais, a gente não tá definindo quais sais são, entendeu? São Por isso vários. que não define uma fórmula correta, entendeu? Entendi. Por isso que é mistura. O bronze e o latão. O bronze e o latão, eles têm ele tem um elemento químico igual, que é o cobre. E também temos no bronze a gente tem o estanho, o cobre com o estanho. No latão tem o cobre com o zinco. Só que também é uma mistura porque deve ter mais coisas lá que a gente não viu ainda. Então não define uma fórmula química, entendeu? Não define, então não tem uma fórmula correta para isso, entendeu? Por isso a gente fala que as substâncias, que é misturas. E também as substâncias puras compostas, você deve ter ficado com aquela dúvida se era substâncias puras e também era mistura, entendeu? Por isso que eu coloco mistura também para me explicar melhor, porque aí também daria Eu também fiquei meio assim quando eu vi isso, entendeu? Mas o H2O que dá a nossa água mineral não é só H2O, ela também é mistura, entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi. Muito bem. Meus parabéns, meu físico químico. Tá muito bem, uma excelente aula. Precisa arrumar uma fita para colar isso aí, né? Tá bom. Então um beijo e boa noite. Vai.